dia, meus... Bom dia. Todo mundo teve que ouvir. Meus queridos irmãos, é um privilégio para nós estarmos na casa do Senhor nesse dia. Estava contemplando ali pela janela, que dia lindo que Deus está dando especialmente para esta região do sul da Flórida, né? Pelo menos até que a Elsa chegue mais próximo, mas mesmo com a vinda dela, se ela vier, Deus continuará manifestando a sua glória e a sua presença. E nós estamos debaixo, não de temor, mas estamos guiados e protegidos pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus porque Ele tem me dado essa oportunidade de estar aqui na casa de Deus, mais uma vez na minha vida. E eu creio que esse será um culto especial. É especial porque nós teremos a comemoração da morte do Senhor mais uma vez através do ato da Santa Ceia. Mas é especial especialmente porque os filhos de Deus se reúnem neste santo lugar para declarar que nós somos salvos, libertos. E a nossa esperança não reside nem está nas coisas ao nosso redor, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los para, em pé, lermos a palavra de Deus na na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Glórias a Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Amém. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor desta nação. Ele é o Senhor do universo, o que significa que toda autoridade, todo poder, toda decisão está nas mãos dele. Por isso, ao seu nome seja glória neste dia e para todo sempre. Oremos ao Senhor. Pai, com alegria em nossos corações, Senhor, nós nos encontramos neste lugar santo, abençoado, Senhor, neste lugar onde a Tua presença é sempre manifesta e real, nesse lugar onde a Tua glória aparece, nesse lugar onde somos alimentados pela Tua palavra, nesse lugar onde temos comunhão com os nossos irmãos. Nós viemos aqui, ó Deus, para exaltar o Teu nome. E eu te louvo, Senhor, por este privilégio. E te peço, Senhor, que enquanto cantamos, enquanto ouvimos Tua palavra nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo atue em nossas vidas, renovando a nossa fé, renovando as nossas forças, mesmo curando enfermidades neste lugar, pois esta não é outra casa, mas a Tua casa, Senhor. Recebe a nossa adoração neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém.
aquele que é digno, único, Jesus Cristo. Amados, acho que todos já sabem, a mãezinha da Jandira faleceu na segunda-feira. Na semana passada foi uma semana bem difícil, além do agravamento da saúde dela. Nós tivemos também 2 irmãs da Jandira que estiveram internadas, graças a Deus já estão recuperadas. Um primo dela que estava entubado, recebeu a notícia ontem de que já está de alta, não é? E ontem eu recebi a notícia que a minha irmã Elaine, o esposo dela, Alexandre, e o filho Lourenço estão de Covid. Peço aos irmãos que orem, eles devem estar participando conosco agora do culto. Então, vamos estar orando por eles também. Orando por tantos dos nossos queridos, alguns que nós conhecemos, outros nós não conhecemos, mas que carecem da nossa oração. Queria convidar o Otávio que viesse aqui para fazer essa oração de intercessão em favor daqueles que nesse instante necessitam da nossa oração. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos nessa manhã a Ti. Nos rendemos crendo que o Senhor é um Deus que criou os céus e a terra e nos criou perfeitos. E certamente o Senhor pode curar, como sempre curou. Em toda a história o Senhor curou, exerceu a cura. Mas, Pai, em nome de Jesus, a Tua vontade, que é soberana, a Tua vontade que está acima de qualquer vontade humana. Só o Senhor sabe aquilo que é o Seu propósito, aquilo que é para a glória do Teu nome. Pai, e como igreja nesse momento nós oramos, invocando em nome do Senhor Jesus, nesse dia, a cura sobre esses enfermos, sobre os parentes do pastor Patente, sobre os amigos que estão enfermos, sobre não somente aqueles que estão acometidos de Covid, mas toda a enfermidade. Nós decretamos, Pai, pela fé, Senhor, que a Tua mão venha mesmo sobre esses e possa agir curando cada um para a glória do Teu nome. Que o nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, seja glorificado através do Teu poder, exercendo a cura sobre estes. Nós oramos, Senhor, crendo para a glória do Teu nome. Amém. E se você crê, diga amém. Amém. Aleluia. Obrigado. Os irmãos podem sentar. Os irmãos já viram ali, já quando entraram, os que entraram pela porta da frente, né? Lembra que Jesus falou, viu, irmãos, quem entra por outra porta. Não sei se teve alguém que entrou por outra porta aqui, viu? Quem entrou pela porta da frente viu que nós estamos com a porta nova lá, anti-impacto, né, anti-furacão. Não é porque nós ficamos sabendo que a Elza estava vindo, não, porque já é um projeto antigo, só faltava oportunidade para poder fazer esse câmbio de porta aí, né? Essa porta é cara, só aquela porta lá ficou em cerca de $5.000. Agora nós estamos preparando também para talvez essa semana ou nas próximas semanas tocar essas 2 portas aqui. Creio que não vai ser preciso trocar por uma porta de impacto, mas pelo menos uma porta semelhante a essa, que também não é barata. Então, só para os irmãos saberem como é que estão sendo conduzidas as atividades da igreja. Também o que acho que eu devo informar para os irmãos, nós estamos aí, no começo apenas uma possibilidade, né? Nós estamos entrando em entendimento com uma escola pequena, que ficou sem espaço, porque o prédio em que ela funcionava foi vendido, então ela nos procurou e estamos vendo a possibilidade de termos a escola funcionando aqui. É uma escola de cerca de 30 alunos, que tem desde primeiro grau, desde primeira série até 2º grau. Então tem um ensino bem corpo a corpo, uma escola cristã, e essa escola é uma escola que as crianças recebem uma como é que fala? Uma bolsa, né? Bolsa, né? Essa é a palavra que esqueci. Uma bolsa do governo, não é? E eles não cobram mais. Normalmente as escolas cobram um pouco mais. Então, eu vi a possibilidade de repente, a gente ampliar essa escola aqui. No começo seria alugando esse espaço para eles, mas o nosso projeto futuro é de ter a nossa própria escola aqui.
né? Nós já estamos trabalhando em cima disso, reunindo documentações e as informações que nós precisamos para ter, se Deus quiser, dentro de alguns poucos anos, a nossa escola funcionando aqui também. Não sei se os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo de maneira assim bem acelerada, não só aqui, mas no Brasil e em tantos outros países. Não é? A qualidade do ensino que está deturpando a mente das nossas crianças, está destruindo a mente das nossas crianças, e tudo aquilo que a igreja ensina, que a palavra de Deus ensina, que a família regular, instituída por Deus ensina, está sendo desfeito na mente das crianças. Então, esse é um dos objetivos pelos quais eu quero, se Deus quiser, ver uma escola funcionando aqui, para que a gente possa ensinar os princípios cristãos baseados na palavra do Senhor, né? Esse momento é o momento da gente cultuar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos adorar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Senhor, é um privilégio para nós podermos trazer nossos dízimos e ofertas. Se nós podemos trazer nossos dízimos e ofertas à tua casa, é porque nós tivemos saúde, nós tivemos força para o trabalho, nós tivemos trabalho, é porque nós recebemos. Ó Deus, é porque nós fomos livres do espírito de ganância, ó Deus, que tantas vezes tem impedido que sejamos fiéis. Louvado seja o teu nome. Por isso, recebe como expressão de culto e de adoração ao teu nome os dízimos e ofertas que trazemos agora. Em nome de Jesus. Amém. Mistério de tua glória.
frente. Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Jó. Os irmãos já devem estar sabendo de cor, não é? Jó fica antes de Salmos. Biano está me lembrando aqui que, na verdade, instalaram a porta ontem, né? Mas ainda falta uma outra parte para ser concluída. É só o começo do trabalho, está ali. Senhor, nós necessitamos, desejamos e suplicamos que Tu fales ao nosso coração, também ao coração das nossas crianças, para que elas sejam edificadas, ao coração daqueles que nos acompanham à distância, que a Tua palavra possa chegar até eles, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra, Jó capítulo 1, versos 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ainda vamos ler os versos 13 em diante. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Os irmãos podem sentar. Queridos, dentro dessa série de mensagens que eu estou pregando, e vou continuar pregando por mais algum tempo, sobre os personagens do livro de Jó, eu quero encerrar hoje essa sessão em que eu falo sobre Satanás. E essa é a terceira mensagem dentro dessa sessão, mostrando que ele é um inimigo que não deve ser ignorado, entre outras, pelas seguintes razões. Primeiro, pelo seu oportunismo. O livro de Jó nos informa que no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esse ato de se infiltrar entre os filhos de Deus e se fazer presente onde não era chamado, mostra o quanto ele era intruso e oportunista, que não respeita o seu limite de ação. Na pergunta que Deus faz a ele, indagando-o de onde ele vinha,
ele é categórico em dizer que ele vinha de rodear a terra e passear por ela, mas não porque estava de férias, mas porque estava trabalhando. E como ele esperou um momento oportuno para investir contra a vida de Jó, ele também fez a mesma coisa contra Jesus, e por certo, ele fica guardando um momento oportuno para investir contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. É aquela brecha que às vezes a gente dá num trabalho em que você faz muitas vezes um acordo, um conchavo, em que você muitas vezes abre uma brecha ali e daqui a pouco você fica perguntando, mas por que causou esse transtorno todo na minha vida? É aquela oportunidade que ele fica esperando para colocar ali o seu dedo infeccioso. A segunda razão pela qual nós não devemos ignorar Satanás é porque ele é malicioso. Quando Deus pergunta a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal. Com malícia e sagacidade, ele acusa Deus de subornar a fidelidade, a lealdade de Jó, e ao mesmo tempo ele acusa Jó de se deixar subornar pelos benefícios que recebia de Deus. Terceira razão pelas quais não devemos ignorar Satanás é pela sua sutileza. O texto não entra em detalhes, mas fala que Satanás usou pessoas, a força da natureza e doenças para atingir o seu objetivo, e depois de tudo, ele saiu de cena sem ser conhecido ou reconhecido como autor de tais tragédias. Em nenhum momento de tudo isso que aconteceu, Satanás deu a cara, ele se identificou ou assumiu, como fazem os grupos terroristas no Oriente Médio, ele assumiu o autor de tais atrocidades, a autoria de tais atrocidades. Ele ficou oculto, e o que é pior, ficou como se Deus fosse o responsável por aquelas desgraças. E muitas vezes é assim que ele tem agido também nos dias de hoje em nosso meio. A quarta razão pela qual nós não deveríamos ignorar Satanás é por causa da sua malignidade, Você pode ver o poder maligno de Satanás a partir do momento em que Deus o libera para tocar em Jó, como ele mesmo havia sugerido. Num só dia, ele fez do homem mais rico do Oriente o homem mais pobre, a ponto de precisar da ajuda dos seus irmãos. Num só dia, ele fez do homem mais influente da sua cidade um homem desrespeitado até pelas crianças. Num só dia, ele fez de um pai de 10 filhos ficar sem nenhum filho, levando todos a morrerem de forma trágica. Num só dia, ele fez de uma esposa leal e fiel ao seu marido e a Deus, pedir ao marido que amaldiçoasse a Deus e morresse. Num só dia, ele fez um homem forte e saudável ficar na pele e no osso com tumores por todas as partes do corpo. Num só dia, ele transformou um homem feliz e realizado num homem amargurado e infeliz. Não brinque com Satanás. Como disse o apóstolo Paulo, não dê a ele lugar, porque se ele entrar, ele causa um estrago na sua vida, nos seus bens e na sua família. Agora, até aqui eu falei sobre a pessoa de Satanás, baseado no livro de Jó, mostrando sua malícia, sua sutileza, seu oportunismo e sua malignidade, a fim de que não venhamos a dar lugar nem ocasião para ele agir. Mas também eu quero lhes falar sobre outra coisa que precisa ficar meridianamente claro aqui nesta manhã. Ele é um ser vencido e submisso à soberania de Deus. E é sobre isso que eu quero lhes falar a partir de agora, ainda dentro do tema, Satanás, um inimigo a ser considerado, mas não superestimado. Satanás, um inimigo a ser considerado, mas não superestimado. Na resposta que ele dá a Deus, ele reconhece e confessa 3 coisas que é de suma importância que saibamos, para não darmos a ele o poder e a autonomia que ele nunca teve desde a sua queda. Primeiro, ele reconhece e confessa o seu limite de ação. Ele reconhece e confessa o seu limite de ação. O que é interessante destacar aqui é que quando Deus pergunta a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal, ele dá a seguinte resposta: porventura Jó em vão teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra.
Na resposta que Satanás dá ao Senhor, ele não apenas reconhece, mas ele faz uma solene confissão, na qual ele admite e declara que, embora ele seja esse ser ardiloso, sutil, oportunista, malicioso, maligno, contudo, ele confessa que ele é um ser limitado, que não pode ir onde Deus não permite que ele vá. Segundo, ele confessa que é um ser limitado, que não pode fazer aquilo que Deus não permite que ele faça. E terceiro, ele confessa que é um ser limitado, que não tem autonomia para não fazer aquilo que Deus ordena que ele faça. Através desta resposta que Satanás dá ao Senhor, ele nos dá a entender que mesmo que Jó não tivesse conhecimento dessas coisas, contudo, ele já havia tentado tocar na sua saúde, ele já havia tentado tocar na sua família, ele já havia tentado tocar nos seus bens e não havia obtido êxito. Daí a razão dele dizer a Deus: acaso não o cercaste, concebe a ele sua casa e tudo quanto tem? Por que ele faz essa declaração a Deus? Porque ele sabia que havia uma proteção invisível aos nossos olhos, mas a real diante dele e para ele. O que ele está dizendo aqui de forma muito clara é que Deus havia colocado uma cerca espiritual poderosa ao redor de Jó, da sua casa e dos seus bens. Cerca essa que era invisível aos homens, mas visível aos olhos de Satanás. Cerca que o impedia de cruzar aquela linha estabelecida por Deus. Amados, isto é algo que você e eu precisamos não apenas saber, mas nos apropriar pela fé, de que esta mesma proteção que Deus colocou sobre a vida, a família e os bens de Jó, também está sobre você, sobre mim e sobre nós. Assim como Satanás respeitou e não ultrapassou esse limite que Deus colocou ao redor de Jó, assim como o anjo da morte respeitou a marca do sangue que estava em volta da porta dos hebreus no Egito e não entrou, assim também ele respeita a proteção de Deus que está sobre nós e ao redor de nós, conforme afirmou o apóstolo João, dizendo na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aleluia! A grande pergunta que você precisa responder é: você é nascido de Deus? Eu me recordo que há muitos anos eu participava de um congresso, o Congresso da Vinde, e o pastor Caio Fábio naquela época era o preletor, e naquela época era um tema sobre batalha espiritual. E um dia chegou um pastor e disse: pastor Caio, eu gostaria que o senhor me respondesse, pastor fica endemoniado? Porque na nossa região um pastor ficou endemoniado. Ele disse: sim. Pastor fica endemoniado, membro de igreja fica endemoniado, presbítero fica endemoniado, diácono fica endemoniado, líder de louvor fica endemoniado. Mas o crente em Jesus que nasceu de novo, não. Título não protege você contra Satanás. O que te protege é você ser nascido de novo, ser nascido de Deus. Por isso que a Bíblia não fala que pastor ou presbítero, mas fala que o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. A questão não é se você tem uma religião, a questão não é se você é líder de igreja, a questão é: você é nascido de Deus? Se você é nascido de Deus, então você tem essa proteção de Deus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então me responda com muita sinceridade: você é nascido de Deus? Lá no Evangelho de João ele diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é filho de Deus porque você nasceu, porque você tem uma religião. Você só se torna filho de Deus quando você nasce de novo. O pecado tirou você da família de Deus e tornou você um membro da família do inferno, mas em Jesus Cristo você é devolvido, é restaurado, é restabelecido e inserido nessa família. É por isso que a Bíblia fala que o que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Satanás, um ser a ser considerado, mas não subestimado, ou um ser a ser considerado, mas não superestimado. Em segundo lugar, ele reconhece e confessa sua falta de autonomia para fazer o que ele bem entender. Ele
reconhece e confessa sua falta de autonomia para fazer o que bem entender. Quando Deus questiona a Satanás a respeito da integridade de Jó, Satanás lhe dá a seguinte resposta: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ao pedir a Deus para fazer aquilo que ele não pôde, Satanás está não apenas reconhecendo que é limitado, mas também está admitindo e confessando que ele não tem autonomia para fazer o que ele bem quiser, quando quiser e da forma como quiser, como dá a entender algumas mensagens que são pregadas de muitos dos nossos púlpitos. Uma coisa é ser quem ele é, outra coisa completamente diferente é dar a ele um poder e uma autonomia que ele não tem, que faz com que ele seja parecido com Deus em poder e autonomia, ainda que usando-os para o mal. Não somos daqueles que ignoram os desígnios de Satanás, como disse o apóstolo Paulo, mas também não somos daqueles que acham que tudo de mal que acontece conosco e ao nosso redor é fruto direto da ação do diabo. Conta-se que certa vez um pastor foi cumprimentar as ovelhas depois do culto e quando chegou na porta da igreja, como é costume no Brasil ainda, das igrejas menores, assim que o pastor chegou à porta, antes dos irmãos saírem, o pastor olhou e viu um filhote de diabo, de demônio, chorando na porta daquela igreja. E ele ficou impressionado, até se condoeu com a dor daquele demôniozinho, aquele filho do inferno, e perguntou: mas por que você chora tanto? Ele disse: porque nessa igreja aqui todo mundo fala que é o papai. Eles aprontam as bagunças deles, eles fazem tudo, e tudo é o papai. Quer dizer, tudo é o cão, não é? Tem igreja, tem crentes que não faz nada, é só o diabo, não é? Deus pode levá-los para o céu, porque eles não fazem nada, eles não têm culpa, eles não podem responder pelos seus atos, não é? Mas aqui essa igreja não é assim não, é? Você não é assim não, né? Então eu espero que não. Nós devemos ter sempre em mente que além do diabo, nós temos dois outros grandes inimigos que agem de igual maneira contra nós. Um está do lado de fora e o outro está do lado de dentro. O que está do lado de fora é o mundo com a sua influência, outro que está dentro de nós, que é a nossa natureza caída e corrompida, que deseja tudo aquilo que não agrada a Deus. Se você tirar Satanás de cena, ainda assim você peca, ainda assim você faz o mal, porque esses dois grandes inimigos, eles têm uma grande influência sobre nós, por isso nós temos que estar atentos. Agora, a partir de tudo que Satanás fez com Jó, com a permissão de Deus, você já imaginou o que ele não faria com você e com todos que nos cercam, se ele não fosse limitado em seu poder de ação? Se ele não fosse limitado em seu poder e autonomia de fazer o que é próprio da sua índole, do seu ser? Pensa comigo, se Satanás chega para Deus e diz assim: de fato eu não encontrei mentira nele, de fato eu não encontrei maus tratos na casa dele, de fato eu não encontrei desonestidade no seu negócio, de fato eu não encontrei indiferença para com o Senhor, de fato eu não encontrei essa apatia que muitos crentes têm, eu não encontrei isso nele. Mas você já imaginou se Deus pergunta a respeito de você? O que Satanás diria? Não, ali, eu nem preciso entrar lá, ele se autodestrói pela sua maneira de viver e de agir. Sendo quem ele é, por que é? Porque ele não põe um fim de uma só vez na sua vida? Por que ele não destrói sua família, seus bens, como ele fez com Jó no dia que teve permissão de Deus para fazer isso? A resposta é simples: porque ele não tem autonomia para fazer o que ele bem entender, a quem ele bem entender e na hora em que ele bem entender, mas especialmente com os que são nascidos de Deus. Aleluia! Você já imaginou se Satanás tivesse essa autonomia? Ele pega um avião desse aí, o piloto, que é um homem que não tem o menor temor de Deus, o que ele não faria? Por que ele não faz isso? É porque ele é bom?
Não, é porque ele está limitado. Ele não pode fazer aquilo que ele deseja fazer na hora que ele bem quer e com quem ele bem quer, ainda que não seja um nascido de Deus. Até mesmo para entrar nos porcos. Você se lembra dessa cena? Jesus chega em Gadara, lá tem um homem possesso de uma legião de demônios. E ali Jesus o confronta, e os demônios pedem permissão a Jesus para entrar nos porcos. Até para entrar nos porcos, eles têm que se render diante da soberania daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se para poder entrar nos porcos ele tem que pedir permissão, por que ele vai ter essa liberdade toda para agir na sua vida, na hora que ele bem quiser? Você consegue entender, irmãos, por que eu tenho uma dificuldade de louvar ao Senhor, simplesmente com aquela... é tão maravilhoso você servir a um Jesus glorioso como este, o que é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória. Eu não consigo entender como os crentes louvam com tanta indiferença ao Senhor. Eu fico pensando, será que eles não conseguem entender o que Jesus fez por eles? Irmãos, meu coração parte. Para refletir, meu querido. Para refletir. Quem é o Jesus a quem você serve? O único que é digno de receber toda a honra, todo louvor e toda a glória. O único que é digno de que você se dobre e o confesse como Senhor. Agora, por que é importante que eu saiba disto? Para que eu não dê a Satanás o poder e a autonomia que ele não tem, e assim possa viver uma vida cristã com certeza e segurança de que a palavra de Deus nos dá, que maior é o que está conosco do que o que está com eles, do que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus! Satanás, um ser para ser considerado, mas não superestimado. Terceira razão. Ele reconhece, confessa e se submete à soberania de Deus. Ele reconhece, confessa e se submete à soberania de Deus. Depois de reconhecer que ele não tinha força nem autonomia para romper a cerca divisória que Deus havia colocado ao redor de Jó, da sua casa, dos seus bens, da sua família, Satanás pede para que Deus faça o que ele não podia fazer, para ficar provado de que Jó não era tão leal quanto dizia que era. Agora, logo após esse reconhecimento da sua limitação em agir, Satanás recebe permissão de Deus para fazer aquilo que ele gostaria de fazer, e por 2 vezes consecutivas recebe um comando da parte de Deus para não ultrapassar a linha que ele havia previamente estabelecido. Na primeira vez, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo quanto Jó tinha, lhe deu a seguinte ordem: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás sai da presença do Senhor feliz da vida, se é que ele sabe o que é isso, com a convicção de que atingiria o seu objetivo, que era levar Jó a negar sua fé e a blasfemar contra Deus, mas fracassou. Na segunda oportunidade em que ele comparece diante de Deus, e ao ser questionado por Deus, ele sugere que Jó não havia feito o que ele queria, porque Jó ainda tinha algo que todo mundo gostaria de ter, que era saúde, mas que se a sua saúde fosse tocada, ele faria aquilo que ele havia dito, que era blasfemar contra Deus na sua face. Mais uma vez, Deus permite que Satanás tocasse em Jó, na sua saúde, conforme Satanás havia sugerido, e lhe dá a seguinte ordem: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. A pergunta que eu lhe faço nesse momento é: por que Satanás não tocou na saúde de Jó quando recebeu permissão de Deus para tocar em tudo quanto ele tinha? Porque ele estava debaixo de ordem, e só se submete a uma ordem quem reconhece a superioridade de quem o ordenou.
A ordem dizia que ele não deveria estender a sua mão contra Jó, e foi por isso que ele não tocou. Mais uma vez eu quero lhe perguntar: por que Satanás não tirou a vida de Jó? A resposta é a mesma: porque ele estava debaixo de ordem, e só se submete a uma ordem quem reconhece a superioridade de quem o ordenou. E a ordem dizia que ele deveria poupar a vida de Jó, e foi por isso que ele poupou. Se fazemos parte daquele grupo que não ignora os desígnios de Satanás, devemos fazer parte também dos que sabem quem é Satanás, que é um ser vencido. Por que é importante eu saber quem é Satanás? Esse ser maligno e oportunista, para que, sabendo quem ele é, não venha eu dar a ele lugar, ocasião para agir em minha vida. Mas é igualmente importante saber que ele é um ser vencido, que reconhece e se submete à soberania deste Deus a quem servimos e nas mãos de quem estamos, para que não vivamos debaixo desse espírito de medo e de insegurança que muitos vivem, como se ele tivesse autonomia e liberdade para tocar em nossas vidas na hora em que ele bem entender e fazer o que ele bem quer. Amados, o apóstolo Paulo deixou bem claro na sua carta aos Efésios, ao falar sobre o triunfo de Cristo, dizendo que depois da sua ressurreição, preste atenção, Deus o fez assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa referir-se, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ainda na sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai mais além e nos diz que o escrito de dívida que havia contra nós, que nos acompanhava desde a queda dos nossos primeiros pais, Deus o removeu inteiramente através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas este não foi o único benefício que Cristo conquistou por nós, para nós, através da sua morte na cruz do Calvário. Paulo aprofunda mais a questão e diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Irmãos, no texto da carta aos Efésios diz que ele entregou Satanás vencido debaixo dos seus pés. É assim que ele foi entregue à igreja de Cristo, completamente vencido. E aqui Paulo diz que ele foi exposto ao desprezo quando Jesus triunfou deles na cruz. Que fique bem claro nesta manhã que desde a queda de Lúcifer, que transformou-se em Satanás, até os dias de hoje, e até aquele dia em que Cristo destruirá completamente com o sopro da sua boca, nunca houve um só dia em que ele deixou de se submeter à soberania da Trindade Santa. Aleluia! Em todo tempo, ele sempre se rendeu diante do Senhor. E eu quero concluir a mensagem desta manhã e essa sessão de mensagens sobre Satanás, reafirmando aquilo que o próprio Satanás declarou diante de Deus. E o que ele declara? Ele declara 3 coisas que nós precisamos tomar, não só conhecimento, mas tomar posse dessas verdades, que ele teve que reconhecer a força. Primeiro, que ele é um ser limitado em seu poder de ação. Não sai por aí atribuindo a Satanás tudo que acontece, não, queridos. Segundo, que ele não tem autonomia para fazer tudo o que ele quiser. Terceiro, que ele reconhece e submete à soberania de Deus. Há poucos dias todos sabemos o que aconteceu no Brasil com aquele foragido chamado Lázaro. E, segundo um relato que eu li, foi tirado uma foto de um terreiro de macumba, atribuindo que ele frequentava um centro espírita, para justificar o sumiço dele, porque a polícia não encontrava. E às vezes nós somos tão ingênuos, irmãos,
que nós começamos a acreditar nessas coisas. E menos de uma semana depois vem a informação e diz que, na verdade, havia um grupo de pessoas interessadas em ter benefício próprio com aquele terror que causou naquela região, de que, na verdade, não foi nada de Satanás, foram os próprios, algumas pessoas que estavam escondendo para o seu próprio benefício. Então, temos que tomar um pouco de cuidado, nós precisamos ser um pouco crentes mais maduros, para não ficarmos atribuindo a Satanás um poder que ele não tem, uma autonomia que ele não tem. Porque quando eu faço isso, eu reduzo o poder daquele que venceu a morte e que o expôs ao desprezo ao triunfar deles na cruz. Esse que nós adoramos e servimos, esse sim é Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao que reina para todo sempre. Ó Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, pedimos perdão pelas vezes, ó Deus, em que nós não te adoramos, não te servimos como o Senhor merece. Ó Deus, não há outro digno de receber essa adoração, este louvor, ó Deus, que a ti somente somos devedores. Por isso, ó Deus, dá-nos esse entusiasmo, essa alegria, ó Deus, de pertencer ao Senhor, porque não tem glória maior do que isso, ó Deus. Não tem glória maior para um ser humano do que ser nascido do Senhor. Aleluia. E se há alguém em nosso meio e que nos acompanha, ainda que seja religioso, mas que não teve essa experiência de novo nascimento, que possa vir entregar sua vida ao Senhor, ó Deus, e saber que Satanás não terá mais nenhuma influência, domínio sobre a sua vida. Assim nós te bendizemos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar esse canto, irmãos, com a certeza de que adoramos aquele que venceu. Esse momento é um momento muito especial para essa parcela do corpo de Cristo que está aqui reunido. Que é o momento em que nós participamos daquele memorial estabelecido por Jesus antes da sua crucificação. Quando ele, depois de participar da Páscoa, em que relembrava a libertação de um povo da escravidão do Egito, como hoje, exatamente no dia de hoje, 4 de julho, esse país celebra a sua independência. É por isso que desde ontem está esse festival de fogos. Para aqueles que estão chegando agora, vão ver à noite como é que vai ser bonito, celebrando essa independência. A Páscoa trazia essa lembrança ao povo de Israel. A libertação do jugo de 430 anos do Egito. Mas Jesus fala assim, mas há um jugo maior que esta Páscoa representa. É o jugo do pecado. Mas através da minha morte, da minha ressurreição, eu estou libertando vocês desse jugo. Então, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Diz a Bíblia que Jesus, na noite que foi traído, conforme eu gosto sempre de afirmar, Ele não permitiu que a dor da traição pudesse gerar mágoa no seu coração. Ele vence até mesmo isso. E na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós temos um compromisso, irmãos,
que anunciar a morte do Senhor, ao participar e ao compartilhar esse evangelho com outros. Que privilégio é o nosso, Senhor, de participar desse banquete espiritual, em que podemos relembrar o sacrifício, o sofrimento, a morte, mas também a ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. Mas além disso, a ceia nos faz pensar nas palavras do Senhor, que haverá um dia em que nós estaremos com o Senhor nos céus, celebrando esta vitória. Oh Deus, purifica nossas mentes e corações, para que possamos participar de forma digna do pão e do vinho, em nome de Jesus. A ceia é do Senhor Jesus. A ceia não é da Igreja Vida Abundante. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, já reconheceu a sua soberania sobre a sua vida, e a Ele já entregou a sua vida, reconhecendo como Senhor e Salvador, e vive em comunhão com Ele, então você está convidado a participar deste banquete. Jesus, esse cálice é o novo cálice do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazer isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Bebei dele todos, disse Jesus. A Bíblia diz que, depois de haver ceado, o Senhor Jesus cantou um hino com seus discípulos. Nós vamos cantar também. Esse hino que você cantou agora há pouco, da ceia, que tem sido cantado sempre depois da ceia, esse hino foi composto pelo Fabiano. Muito bonita a letra, não? Deus tem dado a ele esse dom de compor. Graças a Deus por isso. Esses dias atrás, uma irmã muito querida falou, Natan, é com brincadeira que ela tem a liberdade de brincar comigo. Ela falou assim, pastor, mas vai tudo muito bem quando o grupo está cantando lá, mas quando o senhor entra, dá às vezes uma desafinada legal. Mas sabe o que é pior? O pior é que quando a gente entra, não sei se você não tem uma boa voz igual eu não tenho para cantar, quando você está cantando junto com um grupo, você não percebe que está às vezes indo além, está aquém ou está desafinando. Não é? Você não percebe muito. É isso. É bom quando você coloca o seu jugo debaixo do jugo de Jesus, parece que é você que está cantando aquela voz bonita. Não é nada. Então parece que é você que está tendo vitória, mas não é Jesus que está dando vitória para você. É por isso que eu desligo logo quando eu vou cantar, porque ela deve estar até rindo agora, você está vendo o curso. Fui eu que falei isso com ele. Mas é bom, eu gostava. Nas igrejas que eu passei, todas as igrejas que eu passei, sempre teve gente com um vocal muito bom, uma voz muito boa. E eu gostava de cantar com eles. Teve uma época que eu até fazia parte do grupo de louvor. Gostava de cantar com eles, né? Me sentia assim, mas se era para cantar sozinho, era um desastre. Então, glória a Deus. Querido, eu queria te fazer um pedido. Eu não sei as razões que têm te levado a faltar com muita frequência aos cultos, mas eu gostaria de pedir para você rever se realmente há essa necessidade de você faltar aos cultos. E a segunda razão é, a segunda coisa que eu quero falar com você, convide alguém para vir com você. Se for preciso, vá na casa, traga alguém com você para cultuar ao Senhor. Como você ouviu uma palavra dessa hoje, eu tenho ouvido outras que traz vida, que traz despertamento, edificação. Quantas pessoas precisavam ouvir? Faça um compromisso com você mesmo, eu vou ser mais assíduo, eu vou ser mais comprometido. Não só isso, eu vou trazer alguém comigo.
né? Você vê quando a igreja fica desfalcada, às vezes até para louvar, como que é difícil, né? Então, eu queria dar essa palavrinha de amor para você. Leva a sério um pouco mais isso que o seu pastor está falando aqui, né? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te dê uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão onde você está e deseje uma semana abençoada para ele aí.